Você está com uma lista de material de desenho para comprar e acha que só vai desenhar bem depois que adquirir todos esses itens? Calma, que no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os materiais de desenho que eu utilizava lá no começo e os que eu tenho hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu sou Edilene França Dias, eu sou ilustradora de moda e designer de estampas. E hoje vou compartilhar com vocês os materiais de desenho que eu utilizo. Não é nada mirabolante, eu já desenho há mais de 10 anos. E mesmo desenhando há mais de 10 anos, eu não tenho uma quantidade absurda de materiais e nem materiais muito caros, né? E vou compartilhar isso com vocês para te tranquilizar um pouco, que para desenhar bem, você não precisa de ficar gastando, você consegue fazer bons trabalhos gastando pouco. Bom, meus primeiros desenhos, eu comecei lá quando era criança ainda, então meu primeiro contato com materiais artísticos foi na escola. E os materiais que eu utilizava, basicamente, eram os que a professora sugeria nas aulas de artes que a gente tinha, que eram os lápis de escrever comum, esses HB, que tem aquele grafite mais fosco, né, mais acinzentado. Folhas de sulfite normal, só que eu utilizava assim só quando era nas aulas mesmo, no caso na sala de aula. E em casa, geralmente eu utilizava o caderno de desenho escolar, esse simplesinho, ó, capa mole, aquelas folhinhas mais fininhas, ó, elas são bem fininhas, bem frágeis mesmo. Isso era o que eu utilizava quando eu comecei a desenhar. Aqui tem até uns desenhos que eu copiei, sabe, por cima, assim, colocava o desenho embaixo, copiava, da época de escola ainda, eu quis guardar de recordação. Então, os primeiros materiais foram esses. Lápis de cor, eu utilizava também aquelas marcas mais baratinhas. Da Labra, as que o pessoal oferecia pela prefeitura aqui da escola. Mais tarde, eu só fui ter lápis da Faber-Castell lá no ensino médio. E foi aquela caixinha simples de 12 cores mesmo. Depois que eu fui comprar, assim, lápis diferente. Então, atualmente, os lápis de cor que eu tenho também continuam sendo essas mesmas marcas. Eu guardei os meus lápis da época de escola. Então, aqui tem lápis da Faber-Castell. Tem essa marca aqui que eu ganhei de uma colega, que é Color Peps da Maped. São lápis triangulares. Eu gosto muito dele. A cor é muito boa. E na hora de pintar, a textura lembra muito a giz de cera. Então, são lápis bem legais também, que eu quis guardar e volta e meia eu uso eles também. Depois que eu já estava trabalhando, aí eu comprei lápis diferente, assim, ó. Esses daqui que são tons pastéis e esses daqui que são metálicos. Só que assim, tenho eles e uso bem pouco. Eu uso mais para fazer detalhes em acessórios, alguma coisa do tipo. Isso a parte de colorir, né? Na época que eu ainda estava no ensino médio, tinha professora de artes que ela passou alguns materiais diferentes pra gente e desde então eu mantenho o uso desses materiais, que são esses lápis para desenho, que são da Faber-Castell. Eles têm essa cor, né, no corpinho verde escuro. Geralmente eles vêm o kit. Você acha, assim, para comprar sozinho também, mas geralmente vem o kit. Eles são HB, 2B, 4B e 6B. A diferença entre eles é que conforme vai subindo o número, mais grafite ele solta, mais escuro fica o traço. Eles são muito bons, eles deslizam bem no papel e fica um efeito muito bonito. Então, esses é o que eu utilizo, passei a utilizar lá do ensino médio e desde então não parei mais. Eu sempre desenho com esses daqui. E na época ela também passou pra gente utilizar essa caneta aqui da Micron, que é ponta fina. Essa daqui é a número 4, ó, a ponta dela. Dá um efeito muito legal para acabamento. Se você faz um desenho todo preto e branco e quer destacar alguns detalhes, fica muito legal utilizar. Tem gente que conhece por falso nanquim, né? Tem essa outra marca aqui, Unipin,
UniPN, eu não sei se tá certo. Essa aqui é mais fininha e é muito boa também. E eu gosto muito de utilizar. Desde então, passei a usar sempre. Aí, na época, ela sugeriu pra gente guardar os desenhos da pasta catálogo, que são essas pastas que tem plástico dentro. Que aí a gente coloca o nosso desenho e ele fica protegido, né? Eu achei muito legal. Eu gosto de guardar meus desenhos nessas pastas assim. E a minha é simplesinha. É de plástico mesmo. Compra nessas papelarias de bairro mesmo. Aí, quando eu já estava na época de faculdade, aí alguns desses materiais se repetiram na minha lista de materiais, né? E aí lá eles sugeriam pintar com marcadores. Esses marcadores a álcool. Só que vocês sabem, os marcadores são aí um custo um pouquinho mais elevado. Tem uma super marca famosa que eu ainda não tive a oportunidade de colorir com elas. Quem sabe um dia. E meus primeiros marcadores foi essa marca, que é bem mais acessível, da Magic Color. Na época eu comprei aqueles estojos de 32 cores. E o curioso dessas canetinhas aqui, ó, elas são pequenininhas, tá vendo? Metade da minha mão quase. E geralmente a cor da tampinha não condiz com a cor que ela realmente pinta. Então, para usar elas, você sempre tem que testar no papel antes para saber se a cor que você quer realmente é aquela. E elas têm um cheirinho mesmo de álcool. E na hora de colorir, algumas delas marcam muito. Então, assim, elas não têm aquela questão de misturar e ficar homogêneo. Fica meio marcado seu desenho. Eu não indicaria para uso profissional. A ponta dela é meio chanfrada, bem durinha. E o ruim dela é que ela seca rápido também. Às vezes ela cria uns grumos assim na ponta e aí ela vai perdendo. Você pode até tentar fazer uma gambiarra colocando um pouquinho de álcool para ela soltar a tinta, mas já não vai ficar tão legal assim na hora de colorir. E você pode acabar estragando o desenho e o papel. Tem essa outra marca de marcadores que eu testei também, da Sinuart. Essa daqui, eu comprei aquele estojo próprio com cores de pele. E aqui são duas pontas, ponta fina e a ponta chanfrada. Eu achei muito bom, assim, pelo custo-benefício. Só que eu achei também que secou rápido, principalmente essa ponta chanfrada. Mas as cores são muito boas e eu achei que ele misturava melhor. Não marcava tanto quanto a Magic Color. Então, para quem está começando e quer ter a experiência de colorir com marcadores, eu indicaria sim a Sinuart, porque eu achei ela mais barata e também tem um efeito bacana. Agora, se você quer algo assim, uau, profissional, que mistura bem as cores, que não marca nada, aí vale a pena testar uma outra. As únicas duas de marcadores que eu testei foram essas. E na época da faculdade também, eles passaram pra gente aprender algumas técnicas de aquarela. Então eu comprei essa tinta aqui da Pentel. E vem várias bisnaguinhas. E dura muito, porque como você mistura com água, então rende bastante. A que eu mais usei foi a branca, tá até meio tortinho. Mas ó, eu comprei lá no ano de 2021, 2022 e tá praticamente nova. E técnica de aquarela é uma coisa que eu uso pouco, então também tem essa questão de render ainda mais. Os pincéis, eu utilizava pincel escolar mesmo, só depois que eu fui adquirir pincel de aquarela. Eles têm a ponta mais gordinha, que é justamente para reter mais água e você conseguir aplicar a técnica melhor. Para aquarela, o papel também é diferente. Então a gente não utiliza as folhas comuns porque precisa de um papel que tem uma gramatura, né, maior. Ele precisa ser assim, ó, durinho, firme, porque quando a gente coloca água aqui, ele não enruga. E ele geralmente tem uma textura. Todos os papéis de aquarela têm essa texturazinha. Essa daqui é como se fosse bolinhas e esse aqui é como se fosse linhazinhas, ó. E todos são bem durinhos, tá vendo? Justamente para essa questão de não enrugar na hora de pintar, porque a gente aplica a tinta e a água para fazer esse efeito assim meio translúcido, conseguir mesclar as cores.
Outra coisa que eu adquiri também só depois, bem depois, foi o sketchbook, que geralmente é o que a gente vê aí no Pinterest, os artistas, né, enchendo o sketchbook de desenhos. E assim, não é uma coisa que é obrigatório ter e nem, vamos ser honestos, não é exatamente necessário. É legal porque você pode carregar para qualquer lugar. O meu, eu quis comprar capa dura, porque se eu quiser colocar dentro da bolsa não vai amassar as minhas folhas. Ele tem um marca-páginas aqui e as folhinhas são sem pauta, ó. São folhinhas sem linhas. Elas são meio amareladas. A gramatura é um pouquinho maior do que uma folha sulfite, mas não chega a ser tão durinha quanto a de aquarela. Então esse meu não dá para aplicar técnica de aquarela. Inclusive, esse desenho aqui, ó, eu fiz com marcadores e ele transferiu. Então para marcadores também não é legal. Para aquela canetinha nanquim dar certo, ele não transfere, ó, do lado, pode escrever que não transfere. E fica muito bonitinho, dá para fazer uns desenhos legais e é muito bom para carregar. E então, hoje em dia, eu utilizo todos esses materiais? Não. Primeiro, que não é tão prático. A técnica de aquarela que eu menos uso, porque ela exige mais tempo e dependendo de como está o clima, o desenho não seca tão rápido. Hoje em dia, eu opto por coisas que sejam mais rápidas e mais práticas. Então, de todos os materiais que eu apresentei para vocês, que hoje eu realmente utilizo, são a sulfite. Eu não abro mão da sulfite, eu sempre tenho um pacote para utilizar. Os lápis 2B e 4B são os que eu mais utilizo, esses que tem a casquinha verde. As canetas Micron eu gosto muito de utilizar, então uso bastante. E se eu for colorir o desenho, eu prefiro pintar com marcador pela rapidez. Mas se eu for fazer algum detalhe, eu ainda recorro ao lápis de cor. Mas assim, pensando em praticidade e em economia de tempo, são esses que eu mais uso. A sulfite, a Micron, o lápis 2B e o 4B. E vou colorir com os marcadores. Mas pensando justamente nisso. Eu gosto muito dos outros materiais, gosto muito de utilizar outras técnicas, mas nem sempre eu consigo aplicar aí no dia a dia por conta da minha rotina. E é justamente isso também a mensagem do vídeo, porque às vezes a gente vê aqueles artistas com aqueles estúdios cheios de materiais, só que muitos deles têm patrocínio, muitos deles às vezes foi colecionando igual eu ao longo do tempo, não comprou tudo de uma vez, já ganhou de presente, enfim. Então, se você está começando a desenhar, é interessante que você comece pelo básico e vai testando. E mesmo que você veja algum material de uma marca cara, teste primeiro a linha escolar, justamente para ver se você se adequa àquela técnica, se você gosta, para você não gastar dinheiro à toa, porque a gente sabe que material artístico é muito caro e dá para fazer bons trabalhos gastando pouco. E no final você nem vai utilizar todos os materiais com uma certa frequência ou assim, em um trabalho você não vai utilizar todos, vai usar alguns deles. Então é interessante a gente ter essa curadoria aí, até para não entulhar o nosso espaço de material ou acabar perdendo material, porque muitos deles secam, estragam, passam da validade, então tudo isso a gente tem que se atentar. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu compartilhei um pouco com vocês dos materiais que eu utilizava lá no início e fui adquirindo e quais eu realmente uso de todos esses. Me contem aí nos comentários quais vocês gostam de usar, quais vocês sonham em ter. Eu vou gostar muito de ler cada comentário. Vou gostar muito de saber aí o que você gosta e o que você não gosta de usar. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.